Boa noite, Júlio. Meu nome é Jean-Pierre. Hoje eu vim aqui dar início à apresentação do grupo. A gente fez praticamente uma árvore de decisão de investimentos. Aqui. É básico. Durante o percorrer da apresentação, você vai entender. O grupo é eu, Jean-Pierre, Adson Juan, Cleber Farias e Daniel Ferreira. Por que escolhemos esse projeto? É um projeto que tem interesses em finanças e tecnologia, que é um ramo que a gente está, querendo ou não, sempre. Tecnologia a gente estuda e finanças sempre é importante, sempre será. O tema é relevante demais para a vida real, né? Como eu já disse, sempre. Tecnologia está a todo momento investindo e é muito relevante. Aplicação de prática e estrutura de dados, e é simples de entender e demonstrar. O objetivo do projeto é ajudar as pessoas a tomar decisões de investimento, fornecer sugestão com base em perguntas simples, simular um sistema de recomendação automatizado, para facilitar a vida do usuário. O que é uma árvore de decisão? É uma estrutura hierárquica para decisões. Tem nós internos, que são as perguntas, as folhas, que são as recomendações, e os caminhos baseados na resposta, sim ou não. O projeto funciona da seguinte forma: o usuário responde perguntas sequenciais. O sistema segue o caminho com base na resposta, se sim ou não, como já disse anterior. Ao chegar numa folha, vai exibir a recomendação. Utiliza a recursão para navegar na árvore. E a estrutura do código é mais ou menos uma classe nó, que representa o nó ou uma folha. Classe, que é o arvorável investimentos, e o gerencial de fluxo, né? A gerência e o fluxo. Árvore montada com perguntas e uma árvore montada com perguntas e recomendações. Os exemplos de caminho: medo de perder dinheiro, Tesouro Selic ou poupança. Sem reserva de emergência, fundos de curto prazo. Investe por mais de 5 anos e aceita riscos, ações e alguns a mais. A importância do projeto é demonstrar a lógica condicional aplicada, unir a programação à educação financeira. Como eu disse, é importante que a gente está na programação, e a educação financeira sempre será importante. É expansivo, é um negócio mais expansivo, com mais perguntas e regras, e acessível para o público em geral. Possibilidade de melhoria: interface gráfica, sempre. Um projeto é importante para melhorar. O armazenamento de respostas pode ser maiores. Links explicativos para cada recomendação e disponibilizar online. A conclusão é que o projeto funcionou e é educativo, que une lógica, programação e finanças, que é o básico das nossas vidas, graças a Deus, e útil para demonstrar decisões automatizadas de forma simples. Aqui é a nossa árvore, como é que está. Aqui, durante o projeto, o senhor vai ver que a nossa árvore é essa. Você tem medo de perder dinheiro, sim ou não? Não, vai puxando pela direita aqui, que é maior, que é um negócio com mais perguntas que pode gerar. Agora eu vou apresentar o código. Da linha 1 à linha 8. Boa noite. Da linha 1 à linha 8. Se trata de um método de construtor de classe, né, no Python. Ele automaticamente, quando um novo objeto da classe é criado. No contexto desse programa, um nó representa uma pergunta ou uma recomendação de árvores. Decisão. O valor na linha... o valor aqui na coisinha vai significar o que é o conteúdo do nó, que pode ser uma pergunta, que no caso aqui são pergunta ou uma recomendação. O sim é o próximo nó a seguir. Se a resposta for sim, por padrão, é none, ou seja, o nó pode ser uma folha sem filhos. Não é o próximo nó a seguir. Se a resposta for não, também o none por padrão. Boa noite, Gildo. Meu nome é Adson Juan. Agora eu vou explicar um pouco sobre a parte árvore de investimentos, né? Sobre a classe árvore de investimentos, seguindo aqui a explicação do meu colega Jean-Pierre, que já explicou a classe nova e como ela funciona. Bom, a classe árvore de investimentos é a lógica principal, podemos dizer assim, de como o nosso programa vai se comportar como uma árvore binária, né? Como ele vai percorrer seguindo a lógica de uma árvore binária. Então, aqui temos a criação em si da classe, né? Chamada árvore de investimentos. Aqui logo abaixo
da classe nós temos o construtor, né, que é parametrizado, tem como parâmetro a raiz, e aqui temos um self.raiz recebendo raiz, padrão aqui, né, nos construtores na parte de orientação a objetos. Bom, aqui temos a primeira função da classe árvore investimentos, que se chama iniciar, também é uma função parametrizada, e é uma função bem simples, né? Ela só vai imprimir aqui na tela uma frase inicial, recomendador de investimentos, pula uma linha, responda com sim ou não, pula a linha novamente. E aqui vai chamar a função, o método percorrer, passando como parâmetro a raiz. Aqui temos a criação do método percorrer, também é parametrizado, né? Recebe como parâmetro nó. E aqui temos uma estrutura condicional para ver se o nó é folha, né? Para que isso? Se o nó é uma folha, significa que ele não tem nós subsequentes, ou seja, pela lógica, ele é a resposta final, né? Se não tem mais nada para percorrer, é a resposta final. Então, se esse if aqui for verdadeiro, se não realmente for uma folha, ele vai printar recomendação, dois pontos, nó, ponto valor, que é a resposta final. E com esse return aqui, ele finaliza o método, né? Lembrando que isso daqui é uma função recursiva, vocês já vão ver logo abaixo. Aqui temos a variável resposta, que vai ter um input, né? Ele vai printar um novo valor, nesse caso aqui vão ser essas perguntas aqui, também vão ser explicadas mais à frente. Então ele vai printar novo valor, sim ou não. E aqui temos o ponto strip e o ponto lower. Nós usamos isso para buscar padronizar as respostas e evitar erros, né? Então o strip ele vai tirar os espaços extras. Vamos supor que o usuário, sem querer, aperta espaço, não veja e digita sim depois, né? O programa ele vai dar erro, porque ele não vai reconhecer isso como sim ou não. Na verdade, ele vai dar a resposta inválida, né? Vocês vão ver mais na frente. E o ponto lower, ele vai servir para deixar tudo em minúsculo, novamente, para padronizar a resposta e evitar erros desnecessários. Bom, aqui temos uma série de condições, né? Aqui a primeira condição é se a resposta for igual a sim. Se for igual a sim minúsculo, né? Lembrando novamente do lower, tudo vai ser minúsculo. Nós vamos chamar a função de novo. Então, se nós estamos chamando ela de novo, ela vai se resolver sozinha e é uma função recursiva, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, ela vai ser chamada de novo, passando como parâmetro o nó.sim. Se a resposta for igual a não, ou a resposta for igual a não sem o acento, novamente buscando padronizar e evitar erros desnecessários para o programa, ele vai chamar novamente a função percorrer, dessa vez passando como parâmetro o nó.não. E se não for nada disso, né, a resposta está inválida. A gente disse que só pode receber sim ou não no programa, né? Então, se não for nada disso, a resposta está inválida. E ele chama novamente o método percorrer, passando como parâmetro o nó inicial, né? O nó que já tinha sido passado aqui anteriormente. Bom, em resumo, temos a classe e o seu construtor. Aqui temos o método iniciar, que simplesmente vai printar uma mensagem inicial ao usuário e vai chamar a função percorrer. A função percorrer, primeiramente, vai verificar se ou não é uma folha. Se for uma folha, vai printar aqui a resposta final e finaliza a função. Se não, ele vai receber um input com o nó.valor, né, que vai ser a pergunta. Beleza, recebeu isso, a pergunta aqui, o usuário vai digitar. Se for sim, ele vai percorrer a árvore no nó sim. Se não, vai percorrer a árvore no nó não. Se não for nenhum dos dois, a resposta vai ser inválida. Bom, resumidamente, é isso que a classe árvore investimentos faz. Bom, Clever, agora vou dar continuidade aqui ao código, falando sobre o conceito da árvore de decisão, onde o nosso objetivo vai ser guiar o usuário por um caminho de perguntas e respostas que vão terminar em uma dessas recomendações aqui de investimento.
Bom, aqui nesse bloco recomendações finais, né? Esses vão ser os possíveis finais do caminho. Dependendo da resposta do usuário, ele vai ser direcionado a uma dessas recomendações aqui. No segundo bloco, que é novas perguntas, aqui é o seguinte, aqui vai estar a estrutura da nossa árvore. Onde aqui vamos ter os nós de decisão, que vai ser montado os caminhos possíveis com base na resposta de sim ou não respondidas pelo usuário. Bom, aqui a gente vai ter o nó raiz, né, a linha mais importante, onde vai ser o ponto de partida do código, que essa primeira pergunta ela vai definir se o usuário tem algum tipo de aversão ao risco e todo o fluxo assim do posterior dependente da resposta aqui do usuário. Onde ela faz aqui a pergunta: você tem medo de perder dinheiro? Caso seja sim, ele vai ser mandado para a pergunta 2. Se não, pergunta 5. Na pergunta 2, se a resposta do usuário for sim, folha 1 aqui já vai dar uma recomendação. Folha 2, se a resposta for não, folha 2, CDB com liquidez diária. E assim vai indo nessa lógica a nossa estrutura da nossa árvore. Uma pergunta vai levando a outra. Chegando aqui na pergunta 6, a gente vai ter aquilo que a gente chama de filhos, né? Aonde vai ser feita a pergunta para o usuário: você investiria por mais de 5 anos? Caso a resposta seja sim, vai ser feita outra pergunta para ele: está disposto a correr riscos maiores para tentar ganhar mais? Se a resposta para essa pergunta for sim, entrega a folha 3, ações e fundos imobiliários. Caso a resposta for não, entrega a folha 4, tesouro, paraná, paraná. Se a resposta para essa pergunta aqui, a primeira, antes dessa, for não, entrega para ele, o usuário, a pergunta 7. E aí, na pergunta 7, você tem conhecimento sobre o mercado financeiro? Se sim, entregue folha 6. Se não, folha 7. Bom, na estrutura do nosso código, basicamente é isso, né? Da nossa árvore, basicamente é isso. É, vai seguir muito aquela pegada de filhos, onde uma pergunta leva a outra, principalmente aqui nessa pergunta 6. Eu me enrolei um pouco, mas eu acho que deu para entender bem como que funciona essa parte de estrutura. Vou passar agora a palavra para Daniel e é isso. Obrigado. Meu nome é Daniel, sou aluno do segundo período. Conforme o nosso participante e colega de classe havia comentado, eu fiquei responsável pela parte do código da linha 51 e o debug, seria o código em funcionamento. Aqui na linha 51 nós temos a variável árvore, que ela chama a função árvores e investimentos. Eu matei alguém de coração, doido. E foi falado aqui a partir da linha 11 pelo nosso participante. É porque eu tava com medo, calma, nunca joguei com boneca, eu não sei até onde essa vai. Função árvores e investimentos não é nada mais que nada menos que uma árvore de decisão, ou seja, um ponto de partida da conversa com o usuário. Antes de fazer o debug, vamos dar um resumão no código aqui. O código ele é nada mais nada menos que um recomendador de investimentos baseado em uma árvore de decisão binária. O sistema interage com o usuário por meio de perguntas de sim ou não, navegando pela árvore até chegar numa recomendação final de investimentos. A Mumolas é broken, tá? Agora nós iremos fazer o debug do código. A pergunta começa: você tem medo de perder dinheiro? Aí o usuário escolhe se sim ou se não. Vamos digitar sim. Prefere rendimento seguro mesmo que mais baixo? Aí o usuário escolhe se sim ou se não. Vamos colocar aqui não. A recomendação que o código nos deu foi, que o programa nos deu,
Dragão, dragão, Foi um calma, CDB dragão, com calma. liquidez diárias ou fundos Calma, para de conservadores. dar base, calma. Agora nós vamos excluir aqui e vamos testar mais algumas opções. Vamos rodar o código aqui. Pô, se esse brand aparecer aqui, doido, Você eu tem juro que eu medo não de perder esmaio. dinheiro? Vamos colocar aqui não. Você tem uma reserva de emergência formada? O usuário escolhe se sim ou se não. Vamos colocar não. A recomendação que o programa nos deu foi de fundos de curto prazo ou de CDB de curto prazo. Vamos testar mais outra opção. Vamos fazer o debug. Você tem medo de perder Calma. dinheiro? Não. Você tem reserva de emergência formada? Sim. Eu morri pro brand. Você investiria por mais de 5 anos? O usuário escolhe se sim ou se não. Vamos colocar sim. Só... Está disposto Aí, a eu tô correr mandando um riscos cara, doido. maiores para tentar ganhar mais? O usuário escolhe se sim ou se não. Ô, tá vindo roubar a jungle Não. com todo mundo, doido. Eu nem tava A querendo brigar, não. recomendação que o nosso, É porque que o o nosso Trash programa deu arrumou... foi de Tesouro IPCA ou O fundos Trash moderados. arrumou um grab fantasma Agora no vamos bot. testar mais outra opção. Fazendo o debug. Ele tá falando comigo, Você tem medo de Gabriel. perder dinheiro? Não. Você tem uma reserva de emergência Não formada? xinga o cara que Vamos tá colocar quieto, não, sim. pô. Ele tá falando comigo. Você investiria por mais de 5 anos? Sim. Está disposto a correr riscos maiores para Porra, tentar velho. algo mais? Vamos colocar aqui não. Vamos pra... Ah, eu achei que ele ia pra A coisa boa, tô recomendação que o chegando aí, nosso calma. programa Eu deu tô indo pra foi pilantragem. Tesouro IPCA ou fundos moderados. Então esse foi o nosso projeto.